Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto. Eu quero te encorajar a usar esse momento como um encontro com Deus. E quando nós encontramos com um amigo, é costumeiro nós deixarmos de lado as coisas que poderiam estar nos distraindo. É o momento de nós podermos estar na sua presença, ouvi-lo, oferecer o nosso louvor. É um encontro com o Deus vivo, que quer muito nos instruir, nos amar, derramar a sua graça sobre nós, mas isso demanda de nós o nosso foco, a nossa atenção. Vamos então colocar tudo de lado e vamos juntos entrar na presença de Deus.
parar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. Lá, 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 lá. Oh, oh, oh. Lá, 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 lá. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Meus amados, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto nesse domingo à noite. Alegria nós podermos estar aqui juntos para celebrar a Jesus Cristo, reconhecendo que seu amor em nossas vidas não falha. Olhe para trás, veja o que Deus tem feito na sua vida. Quem sabe nessa semana passada, Deus atuou de uma forma onde você conseguiu enxergar
o amor de Deus que não falha na sua vida, na sua família. Romanos capítulo 5 fala um pouco sobre o amor de Deus e o fato de que nós temos paz com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler juntos esses primeiros versículos? Acompanha comigo enquanto eu faço a leitura desta passagem. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Que palavras maravilhosas que ministram aos nossos corações, falando dessa maravilhosa reconciliação que é nosso em Jesus Cristo. Curve a sua cabeça comigo e oremos. Pai, nesta noite, ao entrarmos na sua presença, fazemos com alegria nos corações, entendendo do seu grande amor, derramado e operado, segundo a Jesus Cristo, a sua oferta na cruz por cada um de nós. Recebe, Senhor, o nosso louvor dessa noite e prepara os nossos corações para que nós possamos ouvir a tua voz falar a cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu te adoro, eu me rendo a ti, me rendo a ti. Eu te espero, meu desejo é te ver, é só te ver. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno de
som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu redentor, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Olá, eu sou o Givas José. Eu sou Cristina e essa menina é Miriam Helena. Nós, como famílias, estamos a trabalhar aqui em Portugal desde 2016, junto com a missão OM, Operação Mobilização. A OM tem no seu DNA mobilizar a igreja para a expansão do reino de Deus. Portugal tem, segundo a Aliança Evangélica Portuguesa, apenas 0,4% de evangélicos. Uma das coisas que nós estamos muito envolvidos é com o evangelismo. E muitas das vezes da maneira bem tradicional, nas ruas. Por isso que eu queria que a Cristina compartilhasse um pouco, tem a ver com o que ela está envolvida. Sim. Aqui em Portugal nós temos a cidade de Fátima. E Fátima tem só 6 mil habitantes, mas cada ano tem mais de 9 milhões de peregrinos que estão indo para lá. E nosso objetivo como equipa é de recrutar pessoas e mobilizar a igreja portuguesa, de ajudar nós
com evangelismo nesta cidade e de mostrar o amor de Deus para estes peregrinos. Então, pensando nisso, nós temos campanhas evangelísticas durante o ano, onde nós não só queremos alcançar os peregrinos, mas também despertar o evangelismo na igreja local. Uma outra área de trabalho, pensando nessa população tão pequena de evangélicos, também é auxiliar a juventude portuguesa a ter um relacionamento profundo com Jesus e refletir esse relacionamento no mundo que eles vivem, no contexto que eles estão inseridos. Uma outra área que nós estamos envolvidos e que nós gostaríamos também de contarmos com a vossa oração é na plantação de igreja. Hoje nós temos 5 projetos de plantação de igreja junto com as igrejas locais. Nós trabalhamos com as diferentes denominações. Desses 5 projetos nós temos a Assembleia de Deus, os Batistas, a Igreja dos Irmãos, e esses projetos têm dado frutos. Então nós estamos muito contentes e vamos continuar a puxar. Então eu vou aproveitar esse momento para pedir para os irmãos para orarem por essas 3 áreas. Para os jovens e adolescentes desse país, que nós possamos continuar a inspirar a igreja e auxiliar a igreja no discipulado dos jovens, no trabalho de evangelismo, seja na cidade de Fátima, mas principalmente no despertamento da evangelização da igreja portuguesa. E também na plantação de igreja, porque tudo que a gente faz, no final a gente quer ver a igreja portuguesa multiplicando em comunidades vibrantes de seguidores de Jesus. Obviamente, nesse momento de pandemia, eu não poderia deixar de pedir também as vossas orações para que nos abençoe, orando para que Deus continue a usar esse momento difícil na expansão do reino deles cá em Portugal. Deus os abençoe, um forte abraço nosso aqui da cidade do Porto. Deus te abençoe. Pastor Givas e Cristina, que bom ouvir um pouco das suas vidas e também de todo o andamento do trabalho em Portugal. Deus siga usando as suas vidas, abençoando-os, junto com a pequena Miriam, alegria vê-la, e que todos esses projetos que acabamos de ouvir possam realmente ser abençoados por Deus. Meus queridos, vamos seguir orando por este casal, por todo o desafio de evangelizar Portugal e toda a Europa, e pela vida do pastor Givas, que é o líder da missão OM ali em Portugal, pela Cristina, em todo o seu trabalho, sua participação também no ministério, e por essa querida e preciosa família. Tem sido um privilégio nós podermos ofertar para o sustento dos nossos missionários, bem como também a manutenção de todo o trabalho aqui da nossa igreja. Nos nossos dízimos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós temos o privilégio de devolver para Deus uma pequena parcela daquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Nós entendemos que Deus tem suprido todas as nossas necessidades para que nós possamos também ser generosos no dar para o seu reino e para o sustento daqueles que estão engajados em missões. Nós temos falado um pouco sobre o nosso fundo missionário e nossa ação Barnapé. Quero continuar a estimular ofertas para esses 2 fundos, o fundo missionário 0,30 o final, ação Barnabé 0,15. Você poderá estar ofertando também para estes 2 fundos, o fundo missionário para todas as necessidades missionárias e ação Barnabé para aqueles que têm necessidades específicas no nosso meio e que nós possamos lançar mão para poder ajudar os que precisam da nossa ajuda. Use desse momento para glorificar a Deus com seu dízimo e a sua oferta. Here I
Curva essa cabeça comigo em oração. Ó Pai, como é bom nós podermos ofertar de volta ao Teu reino e saber, Senhor, que as nossas ofertas serão multiplicadas pela ação e pelo poder do Espírito Santo, para alcançar os locais certos, para ser administrado sempre nas necessidades corretas e para adiantar o avanço do Teu Evangelho. Nós pedimos, Senhor, que esteja agora guardando a vida do pastor Givas, da irmã Cristina, da pequena Miriam, sua filha, que esta família, Pai, possa continuamente ser guardada pelo Seu poder e ser usado, Senhor, no avanço da propagação do Evangelho de Jesus. Abre as portas, Senhor, em todas as áreas que foram mencionadas, Senhor, através dos seus esforços e dos esforços da OAM em Portugal, para a honra e glória do Teu nome, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos! Que alegria estar aqui para poder compartilhar com vocês as atividades do IBC Kids no mês de março. Nós teremos plantão para as crianças de 0 a 8 anos nos domingos à noite. Mas os nossos voluntários continuam restritos. Por isso, se você quer nos ajudar, fala direto comigo ou manda uma mensagem no número que está aparecendo aqui na tela. Vai ser muito legal contar com a sua ajuda. Continuamos com as nossas atividades online, agora com 2 cultos, um focado para as crianças de 0 a 6 anos e outro para as crianças de 7 a 11 anos. Na sequência, eles terão aula de EBD. Os links para os grupos também estão disponíveis no site da igreja. Ali você acessa as aulas e os grupos. Qualquer dúvida, entre em contato no número que está na tela. Nós estamos aguardando vocês. Tchau! Queridos irmãos, eu quero fazer um convite todo especial. A partir da próxima quinta-feira, durante 5 quintas-feiras consecutivas, nós teremos um programa especial evangelístico no nosso tempo do culto de oração. Nós vamos ouvir o Marcos Soares numa série de estudos chamada Como Resolver Seu Maior Problema. A cada semana nós vamos falar um pouquinho, uma parte do plano da salvação. Nós vamos apresentar, vamos depois ter um encontro com o pastor Ricardo, uma sala Zoom, para discutir o tema apresentado. Quero convidar você a me ajudar a espalhar essa notícia. Logo amanhã você terá aí no seu WhatsApp, no grupo de comunicações, o vídeo, o clipe de propaganda dessa série. Durante 5 semanas seguidas, você poderá ter o seu amigo, teremos um tempo mais enxuto, serão programas de meia hora no máximo, com a apresentação clara e muito agradável do Evangelho. Eu quero que você envie o convite para os seus amigos. Peça que eles se inscrevam no nosso canal no YouTube. E logo após o culto, logo após esse programa de quinta-feira, eu entro na sala Zoom de oração para orar com você que é membro da igreja. E o pastor Ricardo, numa outra sala, vai poder aprofundar o tema evangelístico com os nossos convidados. Nos ajude, participe, faça propaganda. O tema é Como Resolver Seu Maior Problema. Durante 5 quintas-feiras, o mês de março, termina 1º de abril, essa série evangelística para alcançar as pessoas com o amor de Jesus. Muito obrigado por sua ajuda. Imagine que você recebesse uma ligação do Bill Gates no seu WhatsApp e ele te perguntasse:
Meu amigo, qual é o seu maior problema? Eu quero te ajudar a resolvê-lo. A resposta a essa pergunta podia mudar muita coisa na sua vida, né? Eu sou Marcos Soares, não sou Bill Gates, não posso resolver nenhum dos seus problemas, mas eu conheço quem pode. Eu quero falar com você sobre isso numa série aqui no canal da Igreja Batista do Cambuí no YouTube, baseado no meu livro Como Resolver Seu Maior Problema. Muitas vezes nós estamos em busca de propósito, de sentido na vida e vamos enchendo a nossa vida e a nossa agenda de coisas para tentar solucionar esse dilema interno que a gente tem. Será que vamos encontrar aí? Será que aquilo que nós realmente pensamos ser o nosso grande problema é o nosso problema? Vamos falar sobre isso. Me acompanhe aqui, Igreja Batista do Cambuí, no YouTube, próximas 5 semanas. Um papo direto, objetivo, sem soluções mágicas e nem religiosas, mas com uma solução definitiva. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde estás, morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Num manto branco voltará, e a noite enfim terminará, e em meio aos santos eu subirei, sua face
Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar, que chorar também é orar. Nós abrimos o nosso culto falando sobre o fato de que o amor de Deus não falha. E não falha mesmo. Mesmo em meio às dificuldades, Deus se faz presente. Ele caminha conosco, Ele nos carrega no colo, Ele faz com que nós alcancemos a outra margem. Ele não nos abandona. Quem sabe você está passando por um vale de escuridão na sua vida, lutas, dificuldades, todos nós temos, mas quem sabe você em particular, durante esses dias, está realmente passando por algo que só Deus. E nós queremos colocar a sua vida, as nossas vidas, no altar dele, ainda pedindo para que Ele venha preparar os nossos corações
para a mensagem que logo mais iremos ouvir. Curve sua cabeça comigo e oremos juntos. Ó Pai, nesta noite, nós rogamos, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, a Sua presença na vida de cada um de nós. Eu quero colocar, Senhor, cada vida que nos ouve, que nos assiste nesse momento no Teu altar. Venha, Senhor, comunicar o Teu grande amor para dentro do coração de cada um, cobrindo, Senhor, toda e qualquer situação que esteja sendo enfrentado nesse momento. Ó Pai, venha libertar aquele que está cativo, venha curar aquele que está enfermo, venha restaurar aquele que caiu, venha, Senhor, sanar toda e qualquer dificuldade, venha falar aos nossos corações. Use, Senhor, da ministração da Sua palavra para falar diretamente à nossa situação. Pai, nós nos colocamos agora na Sua presença, esperançosos pelo Seu toque, pela Sua voz e por tudo que tens reservado para nós nesse momento, e somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre privilégios do cristão. Quero basear a mensagem na carta aos Hebreus. Há algumas semanas atrás, na série Maravilhosa Graça, eu preguei em Hebreus capítulo 4. Naquela ocasião, eu falei um pouquinho sobre o pano de fundo da carta aos Hebreus, o propósito da carta, os destinatários, e vale a pena relembrar um pouquinho do que nós ouvimos e acrescentar algo mais, porque será muito importante para aquilo que vamos falar hoje sobre os privilégios do cristão. A carta aos Hebreus foi escrita como um livro de encorajamento. Encorajamento para um grupo de pessoas recém-convertidas, cristãos de segunda geração, ou seja, um grupo que se converteu logo após aí aquele primeiro período dos primeiros discípulos. Eles eram recém-convertidos, enfrentavam perseguições, eles vieram do judaísmo, são chamados de hebreus por serem descendentes de Abraão. A gente usa de maneira genérica a palavra judeus, mas a palavra correta aqui é hebreus. São pessoas que vieram, eram descendentes de Abraão e elas se converteram do judaísmo para o cristianismo. Uma carta de encorajamento, e o autor fala do privilégio, da superioridade de ser um cristão em relação ao judaísmo. Ele fala da bênção que é estar agora em Cristo, de ser um cristão, de seguir o cristianismo em lugar do judaísmo e das suas leis. Uma palavra-chave no livro é a palavra superior. 3 vezes aparece a palavra superior, falando de Jesus como superior a Moisés, superior a Abraão, superior a Arão, superior a Josué, superior aos anjos. Há uma nova aliança que é superior, há um novo pacto, há um novo templo, tudo é superior. E a carta, então, aos Hebreus incentiva esses cristãos a ficarem firmes naquela confissão de fé. No capítulo 9, o autor, e aqui isso é importante você compreender para a mensagem de hoje, fala do tabernáculo. E para que possamos compreender a mensagem de hoje, é importante entender um pouquinho essa questão do tabernáculo, desse templo móvel que foi construído durante a peregrinação no deserto. Depois da saída dos judeus lá do Egito, Deus deu várias leis e deu várias regras, e uma delas era a construção de um tabernáculo, um tipo de templo desmontável. E nesse templo desmontável, que as medidas são as seguintes: cerca de 13,5 metros de comprimento, 4,5 de largura, 4,5 de altura. E esse tabernáculo, ele era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Era um lugar onde os sacerdotes apresentavam os sacrifícios. Era um lugar onde Deus se mostrava presente e revelava a sua glória ao povo. Vamos entender um pouquinho, assistindo essa animação desse tabernáculo, para que nós entendamos as 3 partes do tabernáculo. Em primeiro lugar, como você
vai poder acompanhar aí, nós temos uma parte externa, que é chamada de átrio. Lá tinha o altar do holocausto. Lá os sacerdotes faziam os sacrifícios diariamente, ofertas para o Senhor. Você está vendo agora o lavatório, é onde o sacerdote ou os sacerdotes se lavavam para poder entrar nessa primeira parte interna do tabernáculo, chamado lugar santo, ou santo, era uma outra expressão. Você tem ali o castiçal, tem uma mesinha com os pães da proposição, na verdade nessa mesa 12 pães eram colocados, que ficavam uma semana, depois eles eram trocados ao final da semana. Nesse santo lugar também havia um local, o altar do incenso. E por fim, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e onde, entre outros objetos, estavam as tábuas da lei. Este é o santuário ou tabernáculo conhecido pelos judeus e que serviu até a construção do templo. Por que é importante compreender isso? Porque lá em Hebreus capítulo 9, versos 24 a 26, lemos o seguinte: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vejam só, o autor aqui agora está nos dizendo, usando como pano de fundo o tabernáculo, que Jesus entrou num outro tabernáculo, que é o próprio céu. E ele entrou como grande sacerdote, para apresentar, não um sacrifício, mas para se apresentar como sacrifício. Ele entrou nesse tabernáculo não para oferecer sacrifício repetidas vezes, mas um sacrifício de uma vez por todas. E aí, o autor de Hebreus, no capítulo 10, depois de dar esse pano de fundo, vai nos falar dos privilégios que a morte de Jesus trouxe para nós cristãos. O privilégio, ou os privilégios que o cristão tem decorrentes desse sacrifício que é Jesus que se apresentou por nós. O texto de hoje é Hebreus 10, 19 a 25. Acompanhe comigo a leitura do texto. O autor diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, o texto está nos falando que agora, por causa do sacrifício de Jesus, vejam só, o sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício que rasgou o véu, o sacrifício que não precisa ser repetido, nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. A morte de Cristo tornou possível o acesso de todos os cristãos à presença de Deus. Vejam só, o versículo 19 diz: podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. E versículo 21, temos agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No Santo dos Santos, naquela última parte, como você viu, onde estava a Arca da Aliança, somente
o sumo sacerdote podia entrar. Nenhum adorador, nenhum outro sacerdote, nenhum outro levita podia adentrar esse último espaço do tabernáculo, Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Mesmo assim, uma vez por ano, só uma vez por ano, havia uma cortina espessa para impedir que eles realmente entrassem. E esse é o véu que diz Mateus 27, Marcos 15, o véu que foi rasgado no momento que Jesus foi morto, no final ali do seu tempo de sofrimento na cruz. O Santo dos Santos é sinal da presença de Deus. O texto diz que Jesus abriu um novo caminho, e por meio da sua morte, temos acesso à presença de Deus. Essa é a nova realidade. A nova realidade agora não é a realidade de depender de sacerdotes, depender de intermediários, mas não, é de acesso completo. E tendo falado dessa nova realidade, o autor de Hebreus faz alguns apelos, alguns encorajamentos. A palavra que ele usa é a palavra exortação, que é um encorajamento para que nós possamos desfrutar dos privilégios do cristianismo, desse novo e vivo caminho, os privilégios do cristão. E ele traz algumas palavras de encorajamento. Eu quero compartilhar com você 4 palavras de encorajamento que o autor de Hebreus traz para nós nesse texto. Primeira palavra é a seguinte: à luz dessa nova realidade, que não estamos mais num tabernáculo antigo, que Jesus mudou agora e temos livre acesso ao Pai. Primeiro encorajamento: aprofunde a comunhão com Deus. Aprofunde a comunhão com Deus. O texto diz, verso 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Queridos, primeiro encorajamento: aprofunde a comunhão com Deus. A expressão que ele usa, aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus. Queridos, o sumo sacerdote só podia entrar lá no Santo dos Santos uma vez por ano. O povo não tinha nunca oportunidade de entrar. O povo podia ficar na parte externa. Hoje, nós temos o privilégio de estar, de desfrutar, de gozar da presença do Senhor a cada momento da nossa vida. O pastor Augusto Nicodemos fala a respeito desse assunto, dizendo o seguinte: é isso que todas as religiões do mundo desejam, chegar a Deus. E elas inventaram toda a sorte de método e de artifícios, sacrifícios humanos, práticas de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo, quanto há métodos de sistemas diferentes para tentar se chegar a Deus. O cristianismo é a única religião em que Deus vem ao mundo em seu Filho para morrer e levar o seu povo ao seu encontro. É nisso que cremos. Quando dizemos que somos cristãos, estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus para todo aquele que crê. Queridos, no culto no tabernáculo, a palavra era afastai-vos. Mantenham distância para que não morrais. Não podem chegar na presença de Jesus. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado e a parede de separação foi derrubada. Agora o acesso está aberto. Todo cristão, e esse é o grande privilégio, pode em todo tempo, em todo lugar, a qualquer hora, ter acesso irrestrito a Jesus. É o convite: cheguem perto, aproximem-se. O texto diz: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele está dizendo: o nosso coração foi transformado pelo sangue de Jesus, a nossa consciência foi liberta da culpa, o nosso corpo, aqui é uma expressão simbólica, falando dos sacerdotes ali se lavando, o nosso corpo agora passou por uma purificação, por uma santificação, e portanto, como diz Hebreus 4 também, 16, que falamos aqui do trono da graça, aproximemo-nos do trono da graça com confiança e com fé. A pergunta que fazemos é a seguinte: se o primeiro privilégio é
aprofundar a comunhão com Deus, a minha pergunta é: nós temos desfrutado desse privilégio? Nós temos vivido a nossa vida em comunhão com Deus? E eu não estou me referindo apenas e exclusivamente a ter um tempo de oração e de leitura da Bíblia, que é absolutamente essencial. Comece o seu dia com oração e leitura da Bíblia. Comece o seu dia. Queridos, isso é importantíssimo. Mas eu quero dizer, a grande questão é, nós temos vivido a cada dia cônscios da presença de Deus. A nossa vida, ela é vivida diariamente, sabendo que temos comunhão com Deus. Nós temos desfrutado desta amizade, deste livre acesso a Deus, por meio da comunhão, da oração. Portanto, privilégios do cristão, o primeiro privilégio, o privilégio da comunhão com Deus. Então, aprofunde a comunhão com Deus. Mas há um segundo privilégio. Fortaleça a esperança em Deus. Verso 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o verso 21 diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E à luz disso, apeguemo-nos com firmeza à esperança. Queridos, os sacerdotes eram imperfeitos, mesmo o sumo sacerdote. Eles tinham que apresentar sacrifícios em favor do povo diariamente, os sacerdotes, e a favor deles mesmos, diariamente. E aí, queridos, estando tudo assim preparado, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para exercer o seu ministério. Só ele entrava lá. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos. E a Bíblia nos diz que ele apresentava, queridos, sacrifício, os sacerdotes e o sumo sacerdote, não apenas pelo povo, mas por eles também. É o que diz Hebreus 9, 6 e 7, diz: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Queridos, o sacerdote, o sumo sacerdote aqui especificamente, oferecia sacrifício por ele e pelo povo, ele também era pecador. Mas hoje, Jesus, que entrou sem pecado, ofereceu-se uma vez por todas por nós. E agora, o texto diz, nós temos um grande sacerdote. Nós não temos um sacerdote do tipo do Antigo Testamento. Não, queridos, falho, imperfeito. Nós temos aquele que é o Santíssimo, Jesus Cristo. Quando ele veio e ele rasgou o véu, no meio da sua morte, de fato, nós agora temos acesso completo a Deus. Nós temos acesso a Deus. E aí, o texto diz, nós podemos ficar firmes nas promessas que ele faz, porque esse sacerdote, ou grande sacerdote, é fiel. A nossa fé está firmada no sacrifício deste sacerdote perfeito, aquele que não apenas faz promessa, mas é capaz de garantir e cumprir as promessas. Nós não cantamos isso? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas é o mesmo hino que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Uma outra versão diz: minha esperança até o fim é Cristo, que morreu por mim. Portanto, o segundo privilégio é fortaleça, o segundo encorajamento, fortaleça a esperança em Deus. Como anda a sua esperança? Muitos se fortaleceram nesse tempo que estamos vivendo. Buscaram mais a Deus, estão mais firmes na fé e serão crentes muito melhores. Outros foram deixando a esperança de lado. Muitos se desanimaram. Outros, inclusive, se desanimaram porque estão vivendo tempos difíceis. Mas eu quero dizer a você, não é momento de vacilar na fé. Não é hora de abrir mão da esperança. Um privilégio que o cristão tem é a esperança
em Cristo, firme em Cristo. Portanto, o encorajamento é: fortaleça a esperança em Deus, fortaleça a sua esperança. Como anda a sua esperança? E eu espero que você se apegue com firmeza à esperança que você professa, porque Deus, que é fiel, prometeu e vai garantir. Não é hora de fraquejar na fé, é hora de se fortalecer na fé, é hora de se apegar firmemente à esperança. Mas há um terceiro encorajamento para nós aqui, que é um privilégio do cristão: seja bênção na vida dos irmãos. O texto diz, verso 24: e consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Outra tradução diz, a Nova Versão Internacional: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Vou repetir aqui. Quando ele diz consideremos-nos uns aos outros, pensemos uns nos outros, a fim de ajudar-nos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Eu gosto também da paráfrase da Bíblia, feita por Eugene Peterson na Bíblia A Mensagem, que ele diz: sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Queridos, o autor está nos chamando para nós olharmos para além de nós mesmos, a focar a nossa atenção nos irmãos. Vida cristã é vida comunitária. A Bíblia desconhece cristianismo solitário. E a ênfase aqui, se você observou, não é aquilo que a vida comunitária pode lhe trazer, embora lhe traga benefícios, mas no que você pode contribuir para o bem dos irmãos e da congregação. Ele diz: consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Como cristãos, queridos, nós não podemos pensar somente nas nossas necessidades. Eu vou dizer a você, meu irmão, se você está tendo a oportunidade de vir ao culto, de participar presencialmente, de participar virtualmente dos nossos cultos, agradeça a Deus. Se você está tendo acesso a um grupo de oração, agradeça a Deus. E pense naquele que, por estar desanimado ou por não ter acesso, não tem esse benefício. E procure, pense, seja criativo em pensar em como você vai ajudá-lo, em como você vai incentivá-lo ao amor e às boas obras. Vida cristã é vida de mutualidade. É hora de nós nos considerarmos uns aos outros. É hora de trazermos palavra de ânimo, palavra de estímulo para cada irmão. E a expressão que o autor usa aqui, e eu descobri isso recentemente, uma expressão extraordinária. A palavra incentivar é a palavra estimular, mas que pode ser a palavra também provocar. Provocar ao quê? Provocar no outro o desejo de amar e realizar boas obras. Então ele está dizendo assim que a ideia de você provocar o outro, provocar no bom sentido, sentido positivo, provocar o irmão ao amor e às boas obras, que a sua palavra de incentivo, se a sua maneira de agir, que a sua preocupação com o outro o leve a se animar, a demonstrar amor e praticar o bem, fazer as boas obras, realizar o ministério do Senhor na igreja e no mundo. Eu quero perguntar a você aqui, isso é muito sério, você é um cristão que estimula ou joga um balde de água fria? Eu costumo dizer o seguinte: já tem muita gente desanimada para mais alguém chegar e desanimar. Já tem muita gente enfrentando crises para você chegar e não trazer uma palavra de amiga para essa pessoa. Quantas vezes eu ouço assim: olha, a igreja, muita igreja vai fechar. Não vai fechar. Na verdade, queridos, essa igreja é de Jesus e Ele vai cuidar da igreja. E eu vou dizer a você até que, com o apoio de cada um, se cada um fizer a sua parte, nós vamos realmente, de fato, animar aqueles que, alguns deles, por estarem sofrendo tanto, estão nesse momento desanimados, solitários. Eu quero desafiar você aqui a fazer um trabalho de estímulo mútuo. Greg Gilbert, que é um dos autores da série 9 Marcas, escreveu um artigo em que ele diz o seguinte, acompanhe comigo, ele diz: você talvez, citando esse texto, do considerarmos para estimularmos ao amor e as boas obras, você talvez se surpreenda, diz Greg Gilbert,
Você talvez se surpreenda ao aprender que o livro de Hebreus convoca os membros da igreja a continuamente conspirarem e provocarem no corpo de Cristo. Ele os chama a conspirarem e provocarem para o bem. Eu quero desafiar você a fazer uma grande conspiração para o bem, uma grande provocação, que nós possamos provocar uns aos outros, estimular, incentivar os outros ao amor e às boas obras. Então, o que o autor de Hebreus está nos dizendo? Por causa do que Cristo fez por nós, por causa da sua morte em nosso lugar, por causa do novo e vivo caminho, eu desafio você a estimular um ao outro, ao amor e às boas obras. Então, este é o privilégio que o cristão tem, queridos, de ser uma bênção à vida dos irmãos. O encorajamento que ele faz é, de fato, seja uma bênção na vida do irmão. Um desafio a você para essa semana. Que tal você pegar o telefone ou um WhatsApp aí e mandar para um irmão que está precisando de uma palavra de encorajamento? Que tal você mandar encorajá-lo? Orar com ele, ajudá-lo, se colocar à disposição. Dias atrás alguém publicou no grupo de homens, olha, conte comigo, precisar de alguma coisa, fale comigo. Quantas pessoas fazem isso? É hora de estimular. Eu agradeço a Deus por irmãos e irmãs dessa igreja que fazem parte dessa conspiração do bem, que eles estão provocando, estão fazendo o que está ao alcance para estimular a igreja ao amor e boas obras. Quando eu penso na equipe de mídia trabalhando, fazendo o melhor para que no final de semana você possa receber estímulo para o amor e as boas obras por meio da pregação, de tudo que é produzido aqui, todo o material, as músicas que são editadas e colocadas também, as participações especiais, mesmo as comunicações, as informações, a equipe de mídia que trabalha para estimular você ao amor e às boas obras. Eu louvo a Deus pelo IBC Kids, que trabalho, gravando as aulas, gravando a parte musical, gravando a aplicação, para que o seu filho possa ter disponível toda semana, todo domingo, 17 horas, ali à disposição, o material para o ensino bíblico adequado, as coordenadoras de oração, estimulando as irmãs à oração, os coordenadores do grupo Homens de Valor, os líderes de juniores, de jovens, de adolescentes, os coordenadores da terceira idade, estimulando os irmãos da terceira idade, a equipe de música fazendo o melhor também, nos estimulando por meio da música, os professores de EBD, como tem ouvido o relato maravilhoso da comunhão, do aprendizado, cada professor de EBD prepara a sua aula com carinho, no domingo está ali, os grupos de visitação da igreja, para citar alguns, queridos, gente que resolveu colocar isso em prática, ser uma bênção na vida dos irmãos, fazendo o quê? Provocando o outro para o bem, provocando ao amor e às boas obras, trazendo estímulo. E por fim, o autor nos ensina, valorize os encontros com os irmãos. O texto diz, verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Minha palavra para você aqui é a seguinte, não seja um desigrejado, não seja. Nós somos uma família, e família se reúne, mas por favor, não restrinja a reunião da igreja à reunião presencial. Nós não vemos a hora de todos podemos voltar plenamente a ter todo mundo aqui. Vai chegar o dia, nós oramos por isso, nós temos orado pela campanha de imunização, nós temos orado, querido, orado pelo Brasil, pelo mundo, mas eu quero dizer a você, que os nossos cultos presenciais são apenas parte da nossa reunião. Por que eu digo isso, queridos? Os hebreus, para quem o autor escreve, nem templo tinham. Na igreja primitiva, eles não tinham templo. Quando diz que eles se reuniam no templo, reuniam no pátio do templo, o templo lá de Jerusalém. E lembre, porque também a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estevão nos lembra isso, Paulo repete isso. Não, o vir ao templo é muito importante. E que bom
que você que está podendo vir, está vindo. E se você pode vir e não veio ainda, você é meu convidado. Venha participar conosco. Estamos tendo um culto presencial por domingo, com todo o protocolo de segurança, para que você venha e tenha o prazer. Esses dias, um jovem veio à igreja pela primeira vez depois do fechamento o ano passado, e ele só pôde vir agora e disse: que emoção poder vir aqui e participar. Então você pode vir, vem estar conosco. Se não há nada que te impede, nenhum problema, venha estar conosco. Mas eu quero dizer que a igreja é de segunda a segunda. Quando a Bíblia diz, não deixando de nos reunir, ele está dizendo que nós precisamos nos reunir de várias formas. E agora, nós temos aprendido novas formas. Os primeiros cristãos, por exemplo, se reuniam em casas particulares, conhecidas como igrejas domésticas. Por isso que Paulo escreve, quando ele escreve para Roma, algumas vezes ele fala assim, a igreja que está em sua casa. Mas toda a comunidade que se reunia na cidade era chamada de a igreja de Jesus naquela cidade. Os nossos irmãos em países onde há perseguição, como por exemplo, Coreia do Norte, eles não têm reuniões públicas desse tamanho que nós temos. Eles se reúnem 2 ou 3 pessoas para lerem a Bíblia, para estarem juntos. Isso é reunião. Eu vou dizer a você, valorize os nossos encontros. Valorize os nossos encontros. Nós nos reunimos aqui domingo, virtualmente e presencialmente. Mas, quero dizer a você, nós temos outros encontros também. Nós precisamos uns dos outros. Não se isole. Não deixe de se reunir como igreja. Se você pode participar, venha participar. Se você não pode ainda, não tem problema, mas continue participando através do virtual. Eu, inclusive, incentivo você a participar quando você participa do virtual, procure participar no mesmo horário dos cultos. Ligue lá às 9 horas da manhã a sua TV, o seu celular, o seu iPhone, seja o que for, o seu smartphone, o seu iPad, ligue lá, participe às 9, participe às 19 horas, quinta-feira, 19h30, participe. Vale a pena para estarmos como igreja. Podemos estar juntos, embora em lugares diferentes. Em março, como já informei, nós teremos os nossos cultos presenciais, serão os domingos à noite, 19 horas. Queremos com isso que, se você não pôde ainda vir de manhã, que você venha à noite. No culto da noite, teremos o culto online em março, às 9 horas, e o culto presencial, invertido, será à noite. Fazemos isso porque queremos que todos aqueles que desejam participar, possam participar. Teremos plantão para as crianças estarem conosco aqui também. Aqui, se você precisa trazer o seu filho, teremos um plantão. Continuaremos com as aulas às 17 horas, mas um plantão também aqui para que você possa participar do culto. Mas eu quero desafiar você, participe das nossas outras reuniões, participe dos nossos grupos. Nós temos os cultos só domingo e quinta-feira, mas nós temos os homens se reunindo, não abandonando as nossas reuniões, como é costume de alguns. Nós temos os homens se reunindo toda terça-feira à noite, a terceira idade às quintas-feiras, as mulheres se reunindo todos os dias, ou quase todos os dias, em diferentes horários e plataformas. Nós temos adolescentes se reunindo às terças-feiras, jovens às sextas-feiras, juniores aos sábados, crianças às 17 horas do domingo e tantos outros grupos, queridos. É a nossa reunião. Então, minha palavra para você hoje é: valorize os nossos encontros, valorize os nossos encontros, participe, seja igreja todos os dias da semana. Graças a Deus, por causa da tecnologia, nós podemos obedecer essa ordem, não deixando a nossa congregação ou não deixando de reunir-se, inclusive em tempos de pandemia. Nós estamos reunidos presencialmente, virtualmente, a semana toda. Mas ele diz aqui, queridos, é reunir não por reunir, não por tradição, é reunir com propósito. Ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. As nossas reuniões são um tempo de encorajamento, de ouvirmos a palavra, de orarmos uns pelos outros, de chorarmos uns pelos outros, de nos alegrarmos uns pelos outros, uns com os outros, e nos edificarmos também uns aos outros. É um tempo especial. Valorize os nossos encontros. Participe. Eu quero dizer a você, o quanto, testemunhos que eu recebo, o quanto
esses encontros mais variados, várias faixas etárias, seja de um junior, que é um encontro virtual, até a terceira idade, pessoas que têm sido encorajadas, pessoas que têm redescoberto a esperança por causa da comunhão, mesmo virtual. Participe dos nossos encontros. Queridos, privilégios do cristão. Jesus Cristo ofereceu-se como sacrifício em nosso lugar. Ele, uma vez por todas, se entregou, não precisa repetir a sua morte. Um novo e vivo caminho foi aberto, que é Ele próprio, Ele é o caminho. Temos livre acesso à presença do Pai. Essa é a nova realidade. Este é o privilégio que temos, livre acesso à presença de Deus. Portanto, eu quero desafiar você, desfrute dos privilégios do cristão. Leve e coloque em prática, leve em consideração e pratique os encorajamentos que o autor nos traz. Primeiro, aprofunde a sua comunhão com Deus. Fortaleça a esperança em Deus. Seja a bênção na vida dos seus irmãos. Valorize os encontros com os irmãos. Vou dizer a você, eu oro para que haja aqui um movimento, que eu chamo de um círculo virtuoso de estímulo, queridos. Que você, a partir dessa semana, seja um elemento de estímulo, de encorajamento, estimule, provoque ao amor e às boas obras. Encoraje o fraco, renove a palavra de fé, de esperança. Aliás, esse texto diz, ele fala, o texto que meditamos hoje, Hebreus 10, 19 a 25. Ele fala dessas 3 virtudes, que são chamadas virtudes teologais, virtudes centrais da vida cristã, que são a fé, a esperança e o amor. E eu queria só destacar para você no texto, onde o autor apresenta cada uma delas. Ele diz o seguinte, versículo de número 22, devemos viver com plena convicção de fé. O versículo de número 24 diz, devemos nos incentivar ao amor e às boas obras. E o versículo 23 diz, devemos nos apegar com firmeza à nossa esperança. Que nós sejamos uma igreja que estimula um ao outro a fé, a esperança e o amor. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe a nossa igreja, para que sejamos igreja desfrutando do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com os irmãos, para a glória dele. Amém. Que me
Pastor Elias, muito obrigado novamente por essas palavras que vieram direto de Deus por intermédio seu para os nossos corações. Certamente por causa da morte de Jesus, abriu-se um novo e vivo caminho perante nós. Nós temos o privilégio de termos comunhão com Deus e o privilégio de nós termos também comunhão uns com os outros. Somente Deus para efetuar isso, e que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida, que nós possamos vivenciar isso ainda nesta semana. Quero lembrar a você que já ouviu no decorrer desse culto sobre a nossa proposta de quinta-feira, para que nessa quinta-feira você já esteja convidando amigos, pessoas do seu convívio que possam participar do culto. Gente que talvez você gostaria que ouvisse algo de encorajador, que fosse de encontro às suas necessidades. Convida para estar junto conosco na quinta-feira. Você já sabe qual é o esquema, eles vêm e no final haverá 2 momentos, uma sala Zoom de oração para você que já faz parte da nossa igreja e uma outra sala Zoom que será um momento de bate-papo onde eu estarei ali conduzindo aquele momento com todos aqueles que estão se achegando e gostariam de iniciar um processo junto conosco. É sem constrangimento, é algo que vai ser benéfico para todos. Já estejam planejando estar conosco e convide os seus amigos e familiares, quinta-feira, a partir das 19 horas. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Vamos terminar esse momento ainda na presença dele, louvando com essa música.